O programa de hoje, ele tá muito legal. E vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por qual razão deveria ter algo a mais aqui na capa, porque esse quadrinho é histórico. A gente começa justamente falando sobre a saga do Homem-Aranha, a edição número 9, que capa legal, em primeiro lugar pela Panini. Bom, por que eu falei no começo do vídeo que essa publicação é histórica? Teoricamente é uma saga do Homem-Aranha qualquer, na edição número 9, mas é o momento em que o Peter David escreve o personagem. E galera, ele não é o momento que ele escreve só o Homem-Aranha, é a estreia do Peter David nos quadrinhos. Vamos lá. O Peter David, que nos deixou no ano passado, era um cara que trabalhava no departamento de vendas da Marvel e ele sempre estava cutucando os editores para escrever gibi. Aí ele foi lá, escreveu um monte de roteiros do Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua, tudo de teste, e naquela época ali, no meados dos anos 80, a Marvel estava no topo, mas ninguém basicamente topava dar uma chance pro cara das vendas. Mas ele insistiu tanto, mais tanto, que o editor foi lá, topou publicar uma história dele no Aracnídeo, e aí deu certo, e aí veio mais uma, e veio mais outra. Pois é, e ali começa o Peter David, que a gente conheceu por quase 40 anos escrevendo quadrinhos. Tem duas histórias nessa edição, que inclusive já saíram no Brasil, que mostram uma veia mais cômica do Peter David. Aí uma delas vai ter uma briga entre o Groxo, o Homem-Sapo e o Menino-Aranha, e uma outra que os leitores que acompanharam pela editora Abril dificilmente esqueceram, que é o Homem-Aranha no subúrbio, numa zona residencial onde não tem prédio para ele balançar. E aí tem um monte de figura esquisita, do subúrbio norte-americano, e é uma das histórias mais hilárias dos quadrinhos do Homem-Aranha. Aí depois tem uma história que até então era inédita no Brasil. E galera, claro que tem outros autores aqui nessa publicação, porque a saga segue a cronologia do personagem. E veja só, se eu não me engano ali na edição número 11 ou 12 aqui da saga vai ter a morte de Grindelwolf, que é justamente o momento em que o Peter David vai se consagrar. 144 páginas com tradução do nosso querido amigo Mário Luiz Barroso. Galera, esse programa que vocês estão vendo, dá pra dizer que ele é de certa forma, um programa histórico. Vamos falar sobre Sam e Twitch, volume 2. Vou falar pra vocês que um dos motivos desse programa ter atrasado, um dos motivos que eu reprogramei ele pra segunda, é porque eu tinha expectativa de arranjar um tempo para justamente ler o Sam e Twitch e comentar com mais detalhes. Mas não deu, tá? Mas vem comigo. Primeiro, por que essa edição é histórica? Ela encerra a primeira fase do Sam e Twitch, ali nos anos 90. Ah não, peraí, que anos 90? Não, a publicação começa em 99, então isso aqui deve terminar ali por 2001. O ponto, galera, é que aqui é o primeiro momento em que Brian Michael Bendis e Alex Maleev se juntam. E esses dois caras, eles vão dar origem a uma das fases mais legais do Demolidor de todos os tempos, que vocês devem lembrar, aquela fase que saiu no Marvel Deluxe, que tem o Demolidor revelado. Cara, que legal, né? É a primeira vez que os dois se encontram e, bom, dá pra ver que é um Alex Maleev muito mais duro, entre aspas, assim, não é o Alex Maleev do Demolidor. Ah, velho, eu tenho que ler isso quanto antes, assim, só pelo desenho eu já quero dar uma lida. E pelo que eu vi aqui tem o Ashley Wood também desenhando, que é um outro cara muito bom. Você sabe que nesse período o Bendis era muito conhecido por ser o crime guy lá fora, Ele era o cara que fazia quadrinho independente de crime, Então nada mais justo do que o Todd McFarlane chamar ele para escrever, o Sam e Twitch, que são os dois policiais ali do universo Spawn. Só que o Bendis, na verdade, ele fica pouco, Ele nem chega a completar todo esse segundo encadernado, aí já vai trabalhar na Marvel, faz Homem-Aranha Ultimate, Alias, etc, etc. Mas o interessante é que aqui já dá para notar que é o Bendis que a gente conhece, Então vai ter um monte de bem diálogos, que são aqueles diálogos mais longos, Cara, são os trejeitos do Bendis, sinceramente, eu acho legal. E um detalhe curioso é que aqui tem uma participação especial da Jinx, que é uma personagem que o Bendis criou lá nos primeiros quadrinhos dele, os quadrinhos autorais, e ela acaba aparecendo, então, aqui no Sam e Twitch. Fica aqui também os parabéns para Panini. Cara, eles estão acertando muito no formato, capa cartão, bastante página, Não precisa ser um capa dura, não. Cara, é um gibi funcional, Tu consegue carregar, por exemplo, na mochila. O volume 2 do Sam e Twitch tem 328 páginas e a tradução é do Carlos Alberto Bárbaro. Vamos falar agora de outro quadrinho, que inclusive, a Taverna do Rei foi lá, me mandou o PDF do Abrigo dos Animais, A minha ideia era comentar o quadrinho, justamente aqui no vídeo, e já dar uma opinião para vocês, mas não deu tempo.
no meio de 1 milhão de tarefas. Mas vai ter vídeo pickups ou um vídeo próprio, tá? Eu vou comentar Abrigo dos Animais de novo. Eu li as primeiras 30 páginas e é legal que pelo menos dá pra eu conseguir ler um pouco para dar uma noção do que trata com mais propriedade. Tá, vamos lá. Eu já falei sobre esse quadrinho aqui nos lançamentos, né? Ele junta Tom King, né, o nosso querido Tonico Rey, com Peter Gross, que é o cara do Lucifer, e eles vão basicamente fazer uma releitura da Revolução dos Bichos do George Orwell, né? Uma releitura só que do século XXI. Vamos lá. O mundialmente famoso livro do Orwell se passa numa fazenda. Esse aqui, ele vai se passar então num abrigo de animais. É tipo um canil municipal, e aí tem cães e gatos. E, cara, enquanto o primeiro é uma fábula sobre socialismo, capitalismo e democracia lá no século XX, aqui o Tom King, ele inventou uma fábula sobre política nos dias de hoje. Então ele vai falar sobre esquerda, direita, polarização, extremismo, etc. Galera, deixa eu contar uma história pra vocês que eu imagino que vocês não vão nem acreditar. Então, é um mini spoiler, tá? Não vai estragar nada. Tem um cachorro no quadrinho que ele simboliza o Donald Trump, né? A ideia é claramente uma referência do Tom King. E no quadrinho, esse bicho ele sofre um atentado. Só que o mais curioso é que essa publicação lá fora, ela saiu poucos dias ou semanas depois de um atentado que de fato aconteceu com o Donald Trump. Até a própria editora, ela teve que emitir um comunicado nos Estados Unidos dizendo que, cara, olha só, a gente publicou o gibi, mas não, né, o quadrinho ele é justamente escrito e desenhado muito antes de sair de fato a edição física. Se vocês têm alguma curiosidade, essas primeiras páginas que eu li, né, as 30 primeiras páginas do quadrinho, cara, estão bem legais, mostra o início ali da Revolução dos Bichos, né, pra tentar fugir do abrigo. E agora eu tô muito curioso, na verdade, para acabar esse vídeo e continuar lendo, porque eu tô exatamente na parte que eles começam a revolução e a gente fica na curiosidade de, tá, como é que os humanos vão reagir, como os próprios animais, né? Só que eu acho que esse é um quadrinho que eu vou levar um tempo, porque, pô, se tem tanta referência ao mundo real, eu vou querer pesquisar, né, pra justamente saber. Mas enfim, são 176 páginas, sai em capa cartão, né, um encadernadinho fechado, e a tradução é do nosso amigo Carlos Rutz. Ok, agora a gente sai dos quadrinhos aqui do Brasil para falar de bi que saiu lá fora, mas assim, é uma semana meio fraca, a gente teve que, cara, deu um certo trabalho para conseguir incluir 3 gibis para justamente, né, trazer audiência, dá pra dizer assim, pro programa. A gente começa com talvez a pessoa mais azarada da atualidade dos quadrinhos, que se chama Matt Fraction. Vocês estão vendo aqui a capa, ele está escrevendo o Batman atualmente, com desenhos incríveis do Jorge Menez, numa fase muito legal, só que o Matt Fraction deu azar gigantesco, que bem no momento que a DC chamou ele para fazer o Batman, né, tipo, dá pra ver que ele planejou muito, né, tá tudo muito bem organizado, e aí de repente tem o Absolute Batman, que tá quebrando recorde de venda, todo mundo só fala no outro Batman, e o coitado do Fraction segue aí nesse semi-anonimato, escrevendo... Eu tô brincando, né, tô exagerando, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Pô, uma fase muito legal que provavelmente não vai ser tão comentada no futuro. Pois então, qual foi a tática aqui da DC para justamente chamar a atenção, né, e as pessoas falarem sobre o Batman tradicional? O quadrinho, ele fala sobre o Coringa, né? Na verdade, tem uma conversa entre o Batman e o Coringa num tanque, tá? Porque o Coringa está num laboratório sobre cuidados de uma doutora, que não vou dar muito detalhe. O ponto é que tem uma página pôster ao longo do quadrinho, que são, na verdade, 4 páginas ao todo, que justamente vão mostrar um pouco da mente e da história do Coringa. Cara, eu achei bem legal, tá? Sendo bem sincero, achei... É um jeito de chamar atenção e criar... Pô, cara, a arte do Jorge Menez é sacanagem. A gente imagina que a Panini, quando publicar no Brasil, né, vai imitar. Então a gente também vai ter essa página quádrupla por aqui. E o Fraction foi criticado lá fora, né? Teve muita gente falando, pô, né, tá na edição número 7 do Batman e o cara já tá usando a carta do Coringa, né? Porque, cara, o Coringa chama atenção, né? Geralmente, ele é o principal vilão do Batman, então... normalmente os roteiristas eles deixam o Coringa para um momento especial, mas a verdade é que essa edição em si, ela mais prepara para o futuro do que é exatamente uma história que, ok, o cara usou o Coringa rapidamente. Não, o Fraction ele tá com tudo planejadinho. Tá, galera? Vamos falar então sobre a terceira parte de um quadrinho que já saiu no Brasil pela Dark Side, né, que é o Hoje é um Belo Dia para Matar. Que lá fora, né, você sabe que ele se chama Beneath the Trees Where Nobody Sees, e tem 3 minisséries já. Né? E exatamente nessa semana está saindo o final da terceira minissérie. Então, a gente botou esse quadrinho na pauta, primeiro porque o primeiro volume é muito bom,
Segundo, porque essa ursinha, né, a Samantha, ela enfrentou o Lex Luthor no especial da DC, ou seja, né, ela tá ganhando espaço. E em terceiro lugar, tá, e não menos importante, galera, Semana do Consumidor da Amazon, tá? Se você, pequeno jabá rapidão, mas se vocês entrarem em doisquadrinhos.com, ali tem uma seleção de HQs que fazem parte do cupom Compre 2 e ganhe 20%. Galera, vocês têm ideia que esse quadrinho, né, hoje é um belo dia para matar, vai para 46, 47% de desconto. E tipo, cara, tem praticamente todo o catálogo do Pipoca Nanquim na lista. Então entra lá, doisquadrinhos.com ou entra nos grupos aqui, tá? WhatsApp, Telegram. Você sabe, né, o Patrick Horvath, ele escreve, desenha e colore o Beneath the Trees, fala sobre a Samantha, que é uma ursinha querida, só que mas no fundo ela é uma serial killer. Humildemente, tá? Tem um vídeo muito bom aqui no canal, onde eu explico a dinâmica da série e também um pouco dos elementos narrativos, mas a ideia é muito boa, sabe? É criar esse contraste entre o mundo fofinho, né? Porque, cara, são vários animaizinhos, num traço mais com cores muito vivas, e aí de repente, na verdade, é uma história, né, de serial killer. Essa minissérie, ela se passa alguns anos depois da primeira, né? Agora ela é nos anos 90, então vai mostrar o início da internet. E a gente vai ter outra ameaça aí, né, tentando estragar a vida pacata dessa ursa assassina chamada Samantha. Galera, então, último quadrinho gringo aqui desse quadro, né? A Marvel tá numa fase tão complicada, mas tão complicada, que sabe quando tu, sei lá, tá todo mundo conversando numa sala, tá uma barulheira gigante, aí tu pensa assim, pô, vou peidar. Né? Porque afinal tá um silêncio gigantesco que ninguém vai ouvir. E exatamente o momento que tu resolve soltar o teu gás, todo mundo fica em silêncio e aí eles escutam, né, o som terrível da tua vergonha e, bom, né, meio que isso reflete o que é a Marvel essa semana. Porque o único destaque que a gente conseguiu encontrar de lançamento gringo da Marvel é uma reimpressão, né, na verdade é a primeira publicação da fase Zeb Wells no Homem-Aranha, agora em formato ônibus. Galera, que fase da Marvel, né? Vamos lá, você sabe que a fase Zeb Wells até começou interessante, né? Com vários mistérios, era a volta de John Romita Jr. para Marvel, né? Ele voltando pro Homem-Aranha aí pela, acho que terceira, quarta vez. Tem essa ideia de um salto temporal, onde o Homem-Aranha fez alguma cagada muito grande, onde os Vingadores, quarteto, todo mundo ficou irritado, a tia May não tá aguentando o Peter, e alguma coisa muito, mas muito estranha tá acontecendo com a Mary Jane, e tudo só foi revelado, né, depois de um ano. E, putz, quando revelaram, foi uma catástrofe. Pra você ter uma ideia, o desprezo dos fãs por essa fase foi tão, e a raiva, né, foi tão grande, mas tão grande, que o Zeb Wells ele teve que parar de usar as redes sociais. Eu fico com pena do nosso querido John Romita Jr., pô, o cara voltou pra Marvel, pro Homem-Aranha, e aí de repente é uma fase catastrófica. Como diria minha avó, desgraça pouca é bobagem, porque são 2 volumes para completar, tá? Tem esse primeiro de 896 páginas de Zeb Wells e tem um segundo que ainda é pior, né? Que são 1000 páginas que saem em agosto lá fora. Vamos começar as rapidinhas, galera. Se preparem, tá? Tem um congestionamento da Panini nas bancas e livrarias. Primeiro tem a Saga do Batman, volume 20, que vocês estão vendo aí na tela. Aí tem a Saga do Batman, volume 1 da terceira temporada, que equivale ao volume 21. Tem a Saga do Homem-Aranha, edição número 9 e 10, né? A 9 eu já mostrei aqui no programa. Tem a Saga dos X-Men, volume 7 da segunda temporada. O volume 13 da Saga do Superman. Absolute Batman, edição número 3. DC e Sonic, 2. Superman Fantasmas, edição número 2, né? Fechando aí em 2 encadernados essa fase do Mark Waid. Lanterna Verde, edição número 5. Liga da Justiça Sem Limites, edição número 6. Mulher Maravilha e Flash, 5. Batman, O Último Dia das Bruxas, edição número 4. Aí Excepcionais X-Men 3. Espetacular Homem-Aranha, né? A fase nova, edição número 4. Avante Vingadores, edição número 23. Os Vingadores, edição 26. Mulher-Aranha, A Assembleia. Invencível, volume 10, Spawn, e logo chega o 11, Spawn Origins, volume 18, tem Pistoleiro, volume 2, e para terminar tem Spawn, volume 10, que é a fase mais contemporânea, né, e Spawn, volume 11. Rapidinhas gringas, que não tem muita coisa, né, tem Ellen de Windhorn, Deluxe Edition, que, como vocês podem ver, né, é uma edição de luxo,
do quadrinho do Tom King, da Bill Kazevely e do Matt Lopes. E o legal é que tem extras inéditos, tá? Exatamente nessa edição, que vem inclusive dentro de uma caixa. E aí, para terminar, eu tenho orgulho de mandar mais um chupa Estados Unidos. Olha aí, lançamento inclusive que eu acompanhei, né, in loco lá em Angoleme, porque exatamente essa semana eles estão publicando lá fora X0 Volume 1, que saiu pela Comic Zone. Então tá, galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra que embaixo tem link da Semana do Consumidor, tem link, tudo que tiver de link útil vai estar na descrição do vídeo, tá? Porque às vezes eu posso esquecer. É isso. Valeu.